Caso Irna Castro. Polícia ouve testemunhas e marca perícia no carro do empresário. Amanhã será feito um levantamento de digitais do veículo e também de material genético. Isso vai ser feito na perícia amanhã às 10 horas. Acidente fatal na Maraponga. Motociclista avança preferencial e acaba colidindo com um carro. A sinalização do cruzamento está apagada. Na rua Fagundes Varela, a sinalização horizontal ela está apagada. Existe a placa de pare na sinalização vertical. O motociclista acabou avançando a preferencial e foi atingido pelo veículo, do caso a Fiat Fiorino. Cabeleireiro é executado a tiros no próprio local de trabalho. Isso aconteceu em Messejana. Informações que ele estava no salão quando os elementos chegaram já atirando. A vítima não chegou a esboçar nenhuma reação. Servente de descarga elétrica. Ele estava consertando um telhado no bairro Bom Sucesso quando encostou em um fio de alta tensão. Esse fio passa bem próximo de onde ele estava. Ele estava trabalhando. Agora, como é que ele caiu sobre esse fio, que praticamente degolou, é que ninguém sabe. Trio é preso por roubar estepes e carros no bairro Dionísio Torres. Eles usavam um veículo alugado para praticar os crimes. Na Leonardo Mota com a Francisco Gonçalves, estava lá esses três elementos tentando furtar um carro. Ao ser abordado, já tinha populares também chegando junto. Ao ser abordado, o carro deles com esses step aí, e eles não negaram. Por uma sociedade mais justa, mais pacífica, está no ar mais um Rota 22. Acidente fatal na tarde desta quarta-feira na Maraponga. Segundo testemunhas, o motociclista avançou o preferencial e acabou colidindo com um carro. O condutor do veículo permaneceu no local e ainda tentou entrar em contato, chamou o socorro, prestou socorro à vítima, mas foi em vão. A sinalização no cruzamento onde aconteceu o acidente está apagada. Francisco Soares de Souza, filho de 31 anos, deixou 2 filhos e a esposa dele está grávida. Acompanhe. O acidente aconteceu aqui no cruzamento das ruas Fagundes Varela com Júlio Gaspar. De acordo com informações de agentes da MC, o motociclista bombeiro hidráulico circulava na Fagundes Varela e o veículo Fiat Fiorino, de uma empresa prestadora de serviços, na Júlio Gaspar. Olha só o que aconteceu. De acordo com as primeiras informações de testemunhas, o motociclista, ele avançou a preferencial. Como você pode observar, na rua Fagundes Varela, a sinalização horizontal ela está apagada. Existe a placa de pare na sinalização vertical. O motociclista acabou avançando a preferencial e foi atingido pelo veículo, do caso a Fiat Fiorino. Eu vou me aproximar aqui de um bombeiro militar, que foi o primeiro a chegar aqui no local da ocorrência e ainda prestou os primeiros socorros. Quando você chegou aqui, ele ainda apresentava algum sinal vital? Não, apresentava não. Eu vim na frente, vim aí, quando eu cheguei, a USA já estava chegando no local. Fui tentar ver se já tinha algum sinal vital, mas não tinha. Não deu para fazer nada aí. Ele estava utilizando o capacete? Tava, na hora que nós chegamos, já estava de capacete. Aí os meninos da USA chegaram, nós tiramos o capacete, fomos ver alguns sinais vitais dele, mas não tinha não. Portanto, agora há pouco eu conversei com o representante da empresa, do bombeiro hidráulico. Ele trabalha para uma empresa que presta serviços em condomínios e a identificação da vítima trata-se de Francisco Soares de Souza, filho, tinha 31 anos, era casado e um detalhe, pai de 2 filhos e a esposa dele está grávida. Ou seja, infelizmente um pai de família acabou perdendo a vida nesse acidente trágico e o que mostra que nós vivemos numa capital onde o trânsito aqui é constante. Enfim, a sinalização em muitas das ruas na periferia não estão muito bem sinalizadas, ou seja, o caso do sinal de pare, onde está ali o carro da MC, que está praticamente apagado, e é necessária uma atenção redobrada. Por aqui, agentes da MC orientando o trânsito para evitar que novos acidentes venham a acontecer. Muita gente aqui no local, a gente vai fazendo um giro para mostrar a área para você, ou seja, aqui rua Fagundes Varela com o Júlio Gaspar. Nós estamos aqui na Maraponga, os representantes da empresa já estão aqui
não quiseram aparecer nem gravar a entrevista, mas nos repassaram as informações. Disseram que o cidadão estava no horário de trabalho, estava indo prestar um serviço a mando da empresa, quando de repente acabou se envolvendo neste acidente. Nós viemos agora aqui para o outro lado da rua, para mostrar exatamente esse problema da sinalização apagada. Olha só, no poste tem a sinalização vertical, que é exatamente a cobrada pela lei, e deveria ter também a sinalização auxiliar, que é a que fica no asfalto, a sinalização horizontal. E de acordo com informações agora do agente da EMC, eu acabei de conversar com ele, ele me repassou a seguinte informação, que já fez a solicitação via ofício e também via rádio para a Etufor, para que seja enviada aqui uma equipe e a sinalização horizontal vai ser novamente pintada. Afinal de contas, é necessária e auxiliar numa situação como essa. Perícia acaba de chegar aqui no local, perícia vai ser realizada agora, aqui no local do acidente, Fagundes Varela com Júlio Gaspar. Eu também conversei com o motorista do carro de entrega. Inclusive, como você pode observar, vem para esse lado aqui, o que é para a gente mostrar a porta lateral direita, que é a porta do passageiro. Bastante amassada por conta da colisão, que foi muito forte. A colisão muito forte, é claro, infelizmente o cidadão veio a óbito. A vítima que veio a falecer, habilitado, o cidadão habilitado, o motorista do carro de entrega parou, acionou o socorro. Estavam, inclusive, aqui, agentes da EMC nas proximidades, inclusive foram para um acidente com danos materiais aqui nas proximidades, quando de repente, 2 minutos depois, se depararam com essa situação. De qualquer forma, fica o alerta para os motociclistas, você que circula na cidade de moto, o trânsito é bastante movimentado. Quem trabalha em cima de uma moto, seja como entregador, bombeiro hidráulico, enfim, você que precisa se deslocar, existe o estresse, a pressão, a cobrança para chegar rápido no local, para cumprir o serviço. Isso, evidentemente, o cidadão com a mente cansada acaba faltando com a atenção em algum momento. Então, toda a atenção é redobrada nesse trânsito caótico que nós vivemos nos dias de hoje, principalmente nos horários de pico. É necessário respeitar as leis de trânsito, porque respeitar as leis de trânsito é respeitar a vida. Além do respeito à legislação de trânsito, ter muita atenção, né? Principalmente quem participa do trânsito com veículos que são mais vulneráveis, como a motocicleta, como a bicicleta, que são os 2 veículos mais vulneráveis, tem que ter muita, mas muita atenção. Hoje, os ciclistas estão muito afoitos. Por exemplo, já me deparei com situações em que vou para num cruzamento, a mão só de uma via, você olha para um lado, não vem carro. De repente, você dá conta de uma bicicleta na contramão. Uma bicicleta na contramão. E é perigo para você. Você pode atropelar um ciclista, porque ele vem na contramão. Você olha para um lado, não vem carro, porque o carro é só de uma mão. Só de uma mão. Você olha para aquele lado. Você vai entrando na via, vem um ciclista, como já aconteceu comigo, freia, ciclista, mas o ciclista vem com toda a razão. Não sei o quê. Meu amigo, contramão. O cara não sabe nem quem está dentro do carro, fica gesticulando. Não vê, né? Porque vidro todo escuro. Aconteceu comigo já. Quer dizer, tem que ter muita atenção. A obediência, porque é ciclista, porque não é multado, porque não tem carteira de habilitação para bicicleta, mas tem que obedecer a legislação, senão é penalizado com acidente. Com acidente. Tem que ir na mão certinho. Por exemplo, já vi mesmo aqui na Antônio Salles, onde tem a ciclofaixa para bicicletas, o pessoal na contramão, o ciclista na contramão. Tem lá, rapaz, tem lá com sinalização horizontal na pista, a direção em que os ciclistas devem circular. Tem lá. Não deve circular no sentido contrário, não. Só num sentido. E o cara vem na contramão. O motorista vai entrar no Antônio Salles, que é uma mão só, ele vai olhar só para um lado. Aí vem um ciclista. Quer dizer, todos têm que obedecer a legislação, inclusive o pedestre também. E os mais vulneráveis, pedestres, ciclistas e motociclistas, esses é que tem que redobrar realmente a atenção, porque são os que mais sofrem, são os mais atingidos, são os que mais sofrem acidentes. O servente de pedreiro Joclésio Alves de Melo morreu ao receber uma descarga elétrica, quando consertava ou tentava consertar o telhado de uma casa no bairro Bom Sucesso, a casa, um duplex muito próximo ali, muito próximo do fio elétrico, que é muito comum na periferia de ver. As pessoas constroem as residências muitas vezes sem autorização dos órgãos competentes, constrói muito próximo à rede elétrica e é um perigo. Rapaz, levou uma descarga, uma forte descarga elétrica. Com choque, a vítima caiu sobre o fio e praticamente foi degolada. Ficou pendurado pelo fio de alta tensão. Acompanhei.
O SAMU foi acionado aqui para a Travessa Cosmo, que fica no bairro Bom Sucesso. Para você que está nos assistindo entender melhor a situação, um cidadão que é eletricista estava trabalhando nesta casa. Ele acabou caindo, segundo as informações, estava trabalhando na laje. Quando ele acabou caindo, infelizmente, a gente já observa o corpo do cidadão já aqui no chão. Infelizmente, ele veio a óbito. A gente observa aí a grande movimentação aqui também do corpo de bombeiros no local. A polícia já se encontra presente. Muitas pessoas, muitos curiosos que aqui se encontram aqui no bairro do Bom Sucesso. Segundo as informações, quando ele caiu por cima desse fio e acabou vindo a óbito no local. Vamos conversar aqui com o socorrista do SAMU, tentar contato aqui. Ele estava trabalhando aqui nessa residência. Positivo. Conforme a informação, ele estava consertando aquela telha lá e por um motivo desconhecido, esse fio passa bem próximo de onde ele estava. Ele estava trabalhando. Agora, como é que ele caiu sobre esse fio, que praticamente degolou, é que então, ninguém sabe. A causa da morte dele foi um choque? Foi um choque, mas... Degolado. Fio de alta tensão degolou. Ele caiu com o pescoço sobre o fio. Agora, a informação é que ele era eletricista? Não, confirmado? Ele estava consertando, ele era pedreiro. Ele pedreiro, então. Consertando lá o telhado da casa. Viu? Consertando. Agora tem identificação dele? Tem um. É o Jaclésio Alves Melo. Jaclésio Alves Melo. Qual a idade? Aproximadamente 23 anos. Agora, quando você chegar no local, ele já estava em óbito? Já estava. Ele ficou pendurado pelo fio. O fio não suportou o peso, quebrou, está aí no meio da rua e ele caiu. Mas, segundo a informação, ele passou uns 5 minutos pendurado. A gente recebeu a informação que já tem familiares aqui no local, inclusive uma cunhada. Enquanto isso, a Coelce já foi acionada aqui para o local. Como eu falei na matéria, as primeiras informações davam conta de que seria um eletricista, mas o socorrista do SAMU nos confirmou que, na verdade, ele era, servente. Agora a gente observa uma cena triste. O irmão da vítima chegou aqui no local para reconhecer. Olha só, gente, uma cena lamentável, até porque a vítima, o cidadão que estava trabalhando no momento do ocorrido. A gente inclusive observa a massa que foi feita para ser usada na casa. Informações de que estava trabalhando ele e o pedreiro aqui nessa residência. Aqui no local, muitos populares chocados, até porque presenciaram o momento deste acidente que aconteceu aqui no Bom Sucesso. Do outro lado, a gente já observa um carro, um caminhão da Coelce, que já chegou aqui no local para que a rede de energia seja regularizada, até porque, segundo informações de populares, algumas casas estão faltando energia devido ao ocorrido. E logo em seguida a perícia, na verdade a perícia já foi acionada. Quando a perícia chegar no local, vai ser feito todo o trabalho pericial e o corpo será recolhido. Lamentavelmente, né? Mas a Coelce faz o encapeamento, coloca a capa no fio lá, faz a capa do fio e tudo, no fio que está próximo à residência. É só fazer a solicitação, a Coelce vai lá e faz o capeamento, tudo, porque as pessoas não têm esse tipo de informação. Olha, da Justiça publicou esta semana, no Diário Oficial da União, a Política Nacional de Penas Alternativas, né? As chamadas penas alternativas. São diversas estratégias que buscam reduzir o número de presos no sistema carcerário do país. A ideia é executar em parceria com as secretarias estaduais medidas que possam efetivamente dar bons resultados. No Ceará, a iniciativa já divide opiniões. Acompanhe aí, vamos lá. Presídios lotados, condições precárias, fugas de detentos. Esses são fatos comuns no sistema carcerário, não só do Ceará, mas do país. Pensando em reduzir a população carcerária, o Ministério da Justiça publicou no Diário Oficial da União a Política Nacional de Alternativas Penais. Esse modelo de punição já demonstrou a sua insuficiência. E nós temos sim que buscar novas alternativas ao aprisionamento, ao encarceramento. O encarceramento deve ficar restrito a situações absolutamente necessárias.
Aqui no Ceará, por exemplo, a principal medida seria a ampliação do programa de monitoramento através de tornozeleiras eletrônicas. Segundo a Sejus, o equipamento permite que os presos cumpram penas fora da carceragem. Nós temos trabalhado fortemente nesse sentido. Ampliado o nosso programa de tornozelamento eletrônico, ampliado a nossa central de alternativas penais. O Ministério da Justiça tem nos apoiado nesse sentido também. Já o Sindicato dos Policiais Civis do Ceará é contra a medida. Para a categoria, o sistema de monitoramento eletrônico já mostra ineficiência no Estado. É bom para o governo, que gasta menos, mas para a sociedade é péssimo. Esses bandidos estão usando tornozeleira e estão praticando assalto. Tem bandidos presos praticando assalto. Segundo o último levantamento nacional, o Brasil possui mais de 600 mil pessoas encarceradas. Isso significa a quarta maior população carcerária de todo o mundo. Estamos atrás apenas de Estados Unidos, China e Rússia. De 2008 a 2014, enquanto a população carcerária desses países regrediu 8%, 9% e 24% respectivamente, aqui ela subiu mais de 33%. Uma das razões para essa diminuição seria a adoção que esses 3 países teriam feito apenas alternativas, algo semelhante ao que o Brasil está tentando fazer agora. Essa é uma política, a política da busca de novas alternativas penais, é uma tendência mundial, é uma tendência dos países civilizados. Mas, de acordo com o Sindicato dos Policiais Civis, não dá para comparar a realidade do nosso país com outras nações mais desenvolvidas. Lá, as penas são pesadas, o sistema funciona e o bandido teme os órgãos de segurança pública. Aqui é uma brincadeira, é férias, tirar férias. Ser preso aqui no Brasil é tirar férias. Eu entendo a boa vontade do Dr. Hélio Leitão, secretário de Justiça, de adotar essas medidas como uma forma de reduzir a população carcerária, monitoramento eletrônico. Mas o que a gente vê, o que a população vê, são os indivíduos, são pessoas que, com tornozeleira eletrônica, cometendo crimes, cometendo assaltos, cometendo furto, pessoas com tornozeleira tirando a tornozeleira, danificando o patrimônio público, são pessoas com tornozeleira praticando o tráfico de drogas. Então tem que ser realmente estudado uma melhor forma para se reduzir a população carcerária, beneficiar aqueles presidiários que realmente detêm condições para o convívio social e que essas medidas não venham a atingir a população, não venham colocar a população em risco, o cidadão em risco, que não pode pagar por esse erro do Estado, que é não ter vaga nos presídios. Tudo isso porque nós não temos mais vagas nos presídios. Ou seja, o Brasil chegou a uma situação quando não tem mais onde colocar preso, gente presa, não tem mais. Está super lotado. Veja nos próximos blocos do Rota, Messejana Cabeleireiro é executado no próprio local de trabalho e mais. No caso da menina, a Irna Castro, que foi encontrada morta, a polícia houve testemunhas e já marcou a perícia. O carro do empresário vai ser apreendido de manhã, vai direto para a DHPP, a divisão de homicídios, para fazer as perícias técnicas necessárias ao inquérito policial. Daqui a pouquinho os detalhes, aguarde. No conjunto São Cristóvão, que é a área da Grande Messejana, um cabeleireiro foi executado a tiros dentro do próprio salão de beleza. A vítima, identificada apenas por um apelido chamado de Magão, havia se mudado há pouco tempo para o bairro. Há pouco tempo. Por isso a motivação do crime ainda está sendo investigada, porque não se sabe absolutamente nada sobre isso. A polícia está investigando, ou pelo menos deve investigar. Acompanhei. Desta vez nós viemos até o bairro do São Cristóvão para registrar mais um homicídio. Um jovem de aproximadamente 20 anos de idade foi executado dentro do salão de beleza que era dele mesmo. Segundo as informações, esse jovem há pouco tempo teria se mudado de Horizonte para essa rua, que é a Rua 111. A gente observa a área devidamente isolada, informações que ele estava no salão quando os elementos chegaram já atirando. A vítima não chegou a esboçar nenhuma reação. Não levaram absolutamente nada da vítima, nada. Segundo informações aqui de populares, eu tentei colher até o nome, mas as pessoas não sabem, não informam o nome da vítima, apenas conhecido como Magão.
Também as pessoas não sabem sobre o passado da vítima, já que ele teria se mudado de Horizonte há pouco tempo e também era novato nesta profissão de cabeleireiro. A gente observa aí o ponto em que ele trabalhava um lado aberto, a viatura do Ronda do quarteirão posicionada aqui na frente. A gente observa o detalhe. O SAMU já esteve no local e constatou alguns tiros, inclusive tiros na cabeça, isso que caracteriza crime de execução. Crime esse que aconteceu aqui no São Cristóvão, na Grande Messejana. No Parque Potira, lá em Caucaia, mãe e filho, vítimas de homicídio executados a tiros na porta de um condomínio. Segundo a polícia, os dois residiam na comunidade do Dendê e estavam morando há poucos dias lá em Caucaia. Se mudaram, talvez até para evitar problemas, para fugir de problemas, não se sabe. A verdade é que estavam residindo lá em Caucaia há pouquíssimo tempo. Acompanhe. A gente está acompanhando a grande movimentação de viaturas da Polícia Militar e também de populares aqui na Rua Campestre, que faz parte do Parque Potira, Caucaia, região metropolitana de Fortaleza, onde 2 pessoas foram executadas a disparos de arma de fogo no momento que estavam saindo da própria residência. Aqui mais à frente a área encontra-se isolada após a chegada dos policiais militares que acionaram o SAMU, que fizeram a constatação do óbito, e a área encontra-se isolada aguardando a chegada dos profissionais da perícia forense e divisão de homicídios. Para que você possa entender bem essa situação, as 2 pessoas que estavam dentro do veículo tratam-se de mãe e filho, que estavam residindo apenas 4 dias aqui neste condomínio de casas que está ao lado aqui onde a nossa equipe de reportagem se encontra. Eles estavam saindo e no momento em que se deslocaram até aquele ponto, 2 veículos interceptaram o carro, um Polo de cor prata e um outro veículo sedã, marca não identificada pelos populares. E afirmaram que pelo menos 15 tiros foram efetuados contra essas 2 pessoas que infelizmente não tiveram a chance, inclusive de reagir a tudo isso. A gente percebe que uma das portas está aberta do lado direito, onde encontra-se a Francisca Chagas da Silva, de 50 anos de idade. Ela provavelmente deve ter tentado ainda escapar, mas não foi possível porque realmente eles foram fechados aqui no meio da Rua Campestre, porque um dos veículos estava na esquina, lá à frente, onde o veículo estava se deslocando, e o outro estava em esquina anterior. Então, quando eles perceberam a ação do veículo saindo aqui de dentro do condomínio, fecharam já efetuando vários disparos. Diversas viaturas da Polícia Militar foram acionadas após a informação de que realmente muitos tiros teriam sido efetuados aqui neste local, e infelizmente 2 pessoas acabaram vindo a óbito. Como nós relatamos, os 2 estavam residindo aqui apenas há 4 dias, e que seriam moradores do bairro do Edson Queiroz, da comunidade do Dendê. Ninguém soube relatar ainda exatamente o que poderia ter motivado o crime. A Polícia Militar ainda está tentando buscar informações junto à CIOP se algum dos 2 tinha passagens pela polícia dentro do veículo. A polícia ainda não pôde fazer uma vistoria porque o trabalho pericial ainda vai ser realizado e eles estão resguardando a área onde o crime aconteceu para que assim possa ser preservado o local onde esse duplo homicídio acabou ocorrendo, para que assim eles possam buscar o máximo de detalhes e esses vestígios possam ajudar a identificar os indivíduos que cometeram esta ação criminosa. A gente percebe que são muitos os populares aqui na rua acompanhando esse trabalho, porque realmente foi uma ação bastante violenta e chamou a atenção porque os 2 veículos já estavam durante muitas horas aqui nesse ponto aguardando a saída. Realmente montaram uma campana para que assim pudessem realizar este crime. Acompanhando no detalhe da imagem, o momento em que os profissionais da perícia forense, juntamente com os policiais civis da divisão de homicídios, acabam de chegar no local onde aconteceu o duplo homicídio. Eles já estão dando início aos trabalhos para que assim possam tentar buscar algum vestígio que ajude a identificar as pessoas que cometeram esse homicídio. O perito já está fazendo os levantamentos ali próximo do veículo, vai fazer também uma vistoria dentro do carro, que é bastante importante para saber se existe algo de ilícito dentro do carro no qual essas 2 pessoas acabaram sendo executadas. No caso era o filho e a mãe, O filho estava dirigindo o veículo e a mãe estava no lado do passageiro. E segundo informações, 2 veículos chegaram aqui no local, trancaram ele aqui no veículo, e efetuaram os disparos. Foi encontrado algum elemento que dê para identificar a arma utilizada, seria um revólver, pistola? Foi encontrado uma munição fora do veículo, de 38,
E também foram encontrados 2 projéteis no banco do passageiro. A gente percebe que os tiros, enquanto o trabalho pericial estava sendo realizado, que ela sofreu muitos disparos na cabeça, né? Acredita-se realmente que a ação seria diretamente para a mulher? Na verdade, a ação... Os 2 foram atingidos, né? Porque teve disparo do lado esquerdo, que é do lado do motorista, e também do lado direito. Então eles fecharam, atiraram dos 2 lados. Aí atingiu a mãe e atingiu o filho. Alguém chegou a relatar o que teria motivado, se eles teriam algum envolvimento com drogas, alguma coisa desse tipo? Bom, eu não tomei conhecimento dessa informação, mas eu não posso te falar nada a respeito porque eu não tomei conhecimento. Foram identificadas as 2 vítimas? O senhor tem o nome dos 2 completo? A mãe é Francisca Chaga da Silva, ela tem 49 anos, né? E o filho não tinha identificação. Ok, a gente agradece as informações aqui do perito Paulo Cunha. Paulo, só uma última pergunta. Foi encontrado algo de ilícito dentro do carro, algo que pudesse comprometer a situação das 2 vítimas? Não. Nada de arma, nada de droga. Ok, a gente agradece aqui as informações do perito Paulo Cunha, né? A situação aqui é bastante complicada porque, infelizmente, são poucos os detalhes com relação a este crime, né? No sentido de, né, identificar o que teria motivado. Os 2 eram moradores do bairro do Edson Queiroz, né? Nós conseguimos o detalhe da identificação, mesmo que ele não estivesse portando um documento oficial de identidade. O rapaz é identificado como Luiz Gladstone Gomes da Silva, de aproximadamente 25 anos. Os policiais militares, juntamente com a Polícia Civil, agora estão tentando buscar alguma informação com relação aos indivíduos que cometeram a ação criminosa. Sabe-se realmente que foram 2 carros, como o próprio perito nos confirmou, pela dinâmica que foi traçada aqui após o trabalho da perícia ter sido concluído. Então, a divisão de homicídios, juntamente com a delegacia aqui de Caucaia, né, já está com alguns detalhes para que assim possa já efetuar, cair em campo e chegar até os indivíduos que cometeram este duplo homicídio. Mas também, se alguém tiver alguma informação, é importante a participação da população, passando detalhes, né, que possam ajudar a prisão desses indivíduos. Você pode ligar anonimamente para o Disque Denúncia 181 e assim ajudar a polícia a tirar esses indivíduos perigosos de circulação. Três jovens foram presos em flagrante roubando estepes e veículos no bairro Dionísio 2. Segundo a polícia, eles já vinham praticando esse tipo de crime nos arredores da Assembleia Legislativa. Usavam um carro alugado para transportar os pneus. Acompanhei, vamos lá. Esse era o veículo que estava sendo utilizado pelo trio de criminosos, ou seja, um veículo Corsa de cor preta que eles usavam, evidentemente estacionavam na rua onde iriam praticar o delito e em seguida arrombavam os carros. Olha só o que a polícia conseguiu apreender em poder dos 3 elementos. Vários pneus de estepe, ou seja, uma quadrilha especializada nesse tipo de furto qualificado, e em seguida foram todos eles conduzidos aqui para o 4º Distrito Policial, onde vai ser feito o procedimento legal. O primeiro que aparece na imagem, de camisa amarela, Rafael Félix da Silva, de 22 anos, lá do Grande Bom Jardim, e já responde a um rosário de crimes. O outro, o Gabriel Menezes de Oliveira, de 20 anos, e já responde o procedimento na Justiça. E o terceiro, o Francisco Hélio de Oliveira, de 20 anos, segundo ele, mora no Bom Jardim. Todo esse material foi apreendido em poder do trio. Por aqui, os policiais militares que fazem a guarda da Assembleia, ao receberem a denúncia de uma senhora que ia passando pelo local, se dirigiram até a rua Francisca Gonçalves, onde fizeram a prisão dos 3 elementos. Eu vou conversar agora com o Sargento Gondim. Sargento, vocês estavam de prontidão quando a senhora passou denunciando. Nós estávamos de serviço na viatura que cobre ali a área da Assembleia, aí passou uma senhora dizendo que estava acontecendo algo estranho. Aí nós fizemos retorno, a gente estava na Barbosa de Freitas, se dirigimos até o Leonardo Mota. Aí na Leonardo Mota com a Francisco Gonçalves, estava lá esses 3 elementos tentando furtar um carro. Ao ser abordado, já tinha populares também chegando junto. Ao ser abordado, o carro deles com esses estepes aí, e eles não negaram o furto. Uma quadrilha especializada nesse tipo de arrombamento seguido de furto. O impressionante é que eles conseguem abrir os carros, mesmo veículos com o alarme, e o alarme não dispara. Eles devem ter a técnica deles lá. Eles já vinham de outro canto, né? Visto que já estava com essa quantidade de estepe, e nesse momento foi o momento que eles vacilaram. Um outro detalhe que a polícia também vai averiguar é que esse Corsa de cor preta já é um veículo alugado de uma locadora por uma terceira pessoa.
que cedeu o carro ao trio que estava praticando os delitos. Olha só, aqui na mesa do delegado você observa chaves de fenda, alicate, inclusive já devidamente transformadas, adaptadas para serem a chamada chave mincha, onde eles conseguiam abrir os veículos. Doutor, importante lembrar que pelo menos 2 deles já respondem a procedimentos. Exatamente. E procedimentos de roubo e furto, mais uma vez. Relacionados a veículos. Relacionados a veículos. E agora, qual o procedimento? Agora eles estão sendo autuados em flagrante por tentativa de furto de veículo, né? Tentativa de furto qualificado e receptação, pois eles não querem dizer a origem desse produto que estava dentro do carro que estavam utilizando. Veja no último bloco do Rota, caso Irna Castro. Polícia ouve testemunhas e marca a perícia no carro do empresário. Daqui a pouquinho os detalhes, aguarde. A delegada Socorro Portela, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, ouviu hoje pessoas ligadas ao caso da universitária Irna Castro. Os advogados do empresário e da família da vítima acompanharam os procedimentos. Gregório Donizete foi indiciado por ocultação de cadáver, por ter escondido o corpo da namorada no porta-malas do carro. Ele deve aguardar a conclusão do inquérito em liberdade. Caso seja comprovada a participação na morte da estilista, o empresário pode responder também por homicídio. A polícia esteve na pousada onde Gregório disse ter tentado se matar, ao perceber que a namorada estava morta. Ele continua internado em uma clínica de reabilitação e deve ser ouvido novamente na próxima semana. Amanhã, o carro do empresário deve ser periciado. Acompanhe. Durante a manhã, a delegada titular da Divisão de Homicídios ouviu o síndico do prédio onde mora o jornalista e empresário Gregório Donizete Freire Neto. À tarde, concluiu os depoimentos de 2 porteiros e o zelador do edifício. As 4 testemunhas foram unânimes no perfil de Gregório. Eles falaram que o Gregório é uma pessoa muito discreta, uma pessoa que não conversava com os empregados, né, os funcionários. O síndico teve pouco contato com ele, mas uma pessoa educada, uma pessoa fina e que ele aparentava se dar bem com a namorada. Foi só o começo das oitivas da investigação que apura a morte da estilista Irna de Souza Castro Lemos. Ela foi encontrada morta dentro do porta-malas do namorado, o jornalista Gregório Donizete, que se apresentou espontaneamente na DHPP na noite do domingo. Aqui na delegacia, Gregório Donizete revelou à polícia que consumiu drogas com Irna no apartamento dele. Por volta das 2h30 da madrugada do domingo, Irna teria passado mal, segundo o depoimento do jornalista. Foi então que ele resolveu pegá-la e colocá-la no banco do passageiro para poder levá-la até um hospital. Mas no meio do caminho, o jornalista diz que também adormeceu. Quando acordou 2 horas depois, viu que Irna estava morta. Gregório então resolveu pegar o corpo e colocar no porta-malas do carro. E resolveu também voltar para o apartamento. A versão de Gregório foi contestada pelos familiares de Irna, que encontraram hematomas pelo corpo da jovem. No rosto, na parte aqui do abdômen, ela está cheia de hematomas, estava irreconhecível. A gente reconheceu ela por conta do cabelo. O advogado da família da vítima vê furos na versão de Gregório. É preciso que a investigação seja feita na sua amplitude. É preciso que se abandone, porque está se trabalhando em cima de uma versão, de que não houve violência, quando essa violência é visível, inclusive há uma lesão nas costas. Já o advogado do jornalista contesta e diz que o laudo pericial é imprescindível para provar o que aconteceu. Nós estamos com serenidade aguardando a conclusão do inquérito e aguardando principalmente os laudos periciais. Manifestações anteriores ao laudo pericial, manifestadas por mim, advogado, pelos outros advogados, pelos familiares, de qualquer que seja o lado, serão manifestações meramente retóricas, porque estarão se antecipando a um estudo científico que está sendo realizado, né? A polícia está trabalhando na cronologia dos fatos e também nos primeiros resultados periciais, como, por exemplo, as investigações no apartamento de Gregório sobre o uso de drogas, no caso, morfina. Nós encontramos elementos que indicavam realmente o uso dessa substância e fizemos o recolhimento desse material. Outros foram apreendidos pela Divisão de Homicídios e todo o material foi encaminhado para a perícia para exames complementares.
Na tarde desta quarta-feira, policiais da Divisão de Homicídios estiveram nessa pousada que fica aqui bem perto da Avenida Monsenhor Tabosa. Foi exatamente nessa pousada que o jornalista Gregório Donizete disse à polícia que tentou cometer o suicídio cortando os pulsos com cacos de vidro logo depois de saber da morte de Irna. Aqui, os policiais da Divisão de Homicídios constataram que o jornalista estava falando a verdade. Segundo a informação preliminar aqui dos policiais que realizaram essa diligência hoje, dos inspetores de polícia, ele se hospedou nessa pousada, quebrou um vidro. Nós vamos ouvir funcionário dessa pousada e também eu vou requisitar exame pericial nesse local onde houve esse dano. Parece que realmente o dano já foi comprovado, né? Já tem essa informação. Inclusive que a família pagou o prejuízo mas mesmo assim nós vamos pedir perícia. A delegada Socorro Portela confirmou que Gregório Donizete está internado desde segunda-feira na clínica Instituto Volta Vida. Na manhã desta quinta-feira, o carro do jornalista será periciado e na próxima sexta-feira, a DHPP vai ouvir a senhora Maria Mônica de Souza Lemos e Yuri de Souza Castro, mãe e irmão de Irna. Sobre as alegações da família de que a estilista não usava drogas e teria sido vítima de um homicídio por causa dos hematomas, a delegada diz que somente o laudo da perícia forense poderá revelar o que realmente matou Irna de Souza Castro Lemos. Vamos ver se o resultado desse exame cadavérico, né? Tem os exames do laboratório, foram apreendidas 2 seringas que foram enviadas para a PEFOS, né? Também fazer esse exame de comparação de material genético. Vamos esperar todo esse resultado dessas perícias, né, para então a gente concluir nosso inquérito policial. Ter que conviver com os males causados por uma queimadura é um choque para pacientes que às vezes chegam até partes do corpo amputados. O tratamento feito imediatamente após as queimaduras muitas vezes não é o suficiente para garantir condições de vida parecidas com as que eles tinham antes do acidente. É exatamente para reinserir essas pessoas na sociedade, com um processo que vai desde a recuperação dos movimentos físicos até o acompanhamento psicológico, que há 10 anos o Instituto Apoio ao Queimado existe aqui em Fortaleza. Ana Beatriz Farias e Daniel Trévia foram até lá e nos contam sobre a instituição. Vamos lá. Um momento, um descuido, foi o suficiente para transformar a vida de Hernandes. Eu fui acender um tuio, um basculho que tinha. No momento que eu estava com o fogo aceso, deu aquele vento, voltando para o meu lado, né? Então, se o fogo lá não teve nada a ver, eu me saí. Só que quando eu dei de lateral, que eu não senti foi aquele mormaço subindo aqui. Ele recebeu tratamento no Instituto Dr. José Frota, onde ficou cerca de 1 mês internado. E foi quando recebeu a alta médica que foi encaminhado a um local onde descobriu que o tratamento ainda estava longe de terminar. O Instituto de Apoio ao Queimado. A gente é bem tratado, elas cuidam bem da gente e a gente alivia mais, né? Devido àquele tempo que a gente fica em casa que não tem um tratamento como tem aqui. A missão do Instituto é atender gratuitamente os pacientes vítimas de queimadura e reabilitar esses pacientes, tanto na parte física como na parte emocional, para que a gente possa devolver esse paciente ao seu contexto familiar, social e laboral. E a atenção especial é um privilégio. O Instituto é uma das 3 únicas instituições no país especializadas neste tipo de tratamento. O único do Norte e Nordeste é o nosso, então nós atendemos pacientes de todo o estado e dos estados circunvizinhos. Então isso permitiu ao paciente realmente ter um atendimento de reabilitação posterior. Com uma média de 800 atendimentos por mês em 10 anos, já foram realizados cerca de 53 mil atendimentos aqui. E o setor da fisioterapia é o carro-chefe, representa 40% dos trabalhos do IAQ. Mas, muito além dos números, quem trabalha nesta área coleciona histórias. Um paciente que está aqui com a gente, o Roger, ele chegou aqui bastante debilitado. No começo ele era muito resistente, hoje ele fala, gente, se eu soubesse que eu ia melhorar tanto, eu teria começado a ajudar antes. Até quem a vida inteira foi acostumada com tratamento de saúde particular se impressionou com o que viu aqui. O tratamento humanizado faz esse diferencial em todas as portas que a gente bate aqui no Instituto, né? Então
com certeza tem me ajudado muito a lidar com isso. Muitas são as histórias que dão origem às queimaduras. E aqui no Instituto de Apoio ao Queimado, essas histórias se encontram e se entrelaçam. E nelas, os pacientes e os profissionais encontram a motivação necessária para a cura. Tanto que muita gente, na hora de receber a alta, fica com saudade do Instituto. Alguns pacientes realmente criam um vínculo muito grande com o Instituto e a gente tem que mostrar a ele que ele já pode sair e caminhar com seus próprios passos. Até saudade eu vou sentir quando ela disser que não precisa mais. No início do programa falei sobre a superlotação dos presídios. Olha como uma coisa é grave. Nossa equipe de reportagem teve acesso aos xadrezes da Delegacia Metropolitana de Maracanaú para ouvir o que os presos dizem. Eles reclamam da superlotação da unidade e cobram providências. Acompanhe. Nós estamos agora aqui no local onde ficam 2 celas da Delegacia de Maracanaú, para mostrar o absurdo que está acontecendo. São 46 presos em 2 celas, mas o corredor, olha só a situação. Tem quantos? Um descaso, tem 46 aqui, achamos 5 cobras, 5 cobras aqui, achamos aqui nas celas, teve de picar aqui a negada, e a negada morreu envenenada. Que não tem espaço pra gente dormindo em pé aqui, ó. Acordado, 3 dias acordado aqui. Como é que vocês fazem para dormir? Se revezam? Como é que é? Tá todo mundo em pé. É revezando, uns dormem sentados, uns acordam de madrugada e uns acordam irmãozinhos. Sentado e outros em pé. Ninguém dorme nessa cadeia aqui não, mano. Dorme isso aí não. Tem ventilação aí? Não. É 24 por 48 acordado. Mesmo que nada. É um em cima do outro. Então pra bater na gente. Há quanto tempo isso aqui? Há quanto tempo? Meses, lotaram. Eu tô com 1 mês e 7 dias aqui. E não foi transferido. Eu tô com 3 semanas já. Quase 1 mês já aqui. Eu tô com 1 mês e 7 dias. 1 mês e 15 dias aqui, ó. Um mês aqui, 1 mês. Eu já fui pra 3 meses aqui, ó. 3. Transferência. Tá chegando mais. Na verdade, nesse momento, o que vocês querem é a transferência para cumprir a pena. Transferência pra ir pra cadeia. A cadeia. Transferência pra presídio, pros presídios. Esse não, cara. Depois isso aí puxar no cubico. Isso aqui é desumano. Isso aqui é desumano. Nós somos coisa aqui, ó. Eu sou inocente. Eu fui preso aqui injustamente porque acusaram eu de roubo de ter sido eu. E eu sou crente, ó. Eu sou crente, sou da igreja. E aqui em Maracanãzinho, ó, pregaram eu jogar dentro com cachorro. Como cachorro! Bater no irmão! Nós estamos aqui, doutor, nós estamos aqui, ó. Esse rapaz aqui acusado de homicídio que a gente nem fez, Tá bom. A gente tá aqui, é um descaso aqui. Então, nós queremos uma resposta da Defensoria Pública. Vocês querem, na verdade? Porque se ela não dá uma resposta, nós vamos quebrar tudo aqui, ó. O que na verdade vocês querem é a transferência. Nós queremos transferência pra cadeia. Só pra cadeia mesmo. Sai pra delegacia, na delegacia nós já estamos, não existe não. Não existe não. Não existe isso não. Agora, depois que sair daqui é importante criar juízo para não entrar mais no rabo de foguete mesmo. Não, eu tô aqui inocente, já vou provar já. Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará informou que ontem 16 detentos foram transferidos da unidade. À medida que novas vagas vão surgindo no sistema penitenciário, os presos serão transferidos. Atualmente, a Delegacia Metropolitana de Maracanaú está agora com 28 presos. E assim foi mais um Rota 22. Muito obrigado pela audiência para você. Boa noite, um abraço e até amanhã, se Deus quiser. De segunda a sexta, mensagens de esperança e positividade no Diário Divino, às 6:45 da manhã.